Tem que fazer a manutenção porque os nossos cílios, eles têm um ciclo de vida útil, né? E para esse ciclo se completar, leva em torno de 90 dias. O correto é fazer a manutenção a cada 21 dias. Então, quando a cliente ela volta com 21 dias para realizar a manutenção dela, é a mesma coisa de unha de gel, é de 20 a 30 dias no máximo. Quando ela volta para realizar a manutenção, o que vai ter acontecido? O fio natural dela, ele vai ter caído dentro do ciclo de crescimento e de morte dele, né? Que passa pela fase anágena, catágena e telógena. Telógena é a fase de morte. E daí vai ter nascido um fio novo naquele lugar. A gente vai repor aqueles fios ali que caíram e a gente vai fazer uma higienização e remover aqueles que cresceram também, que estão na base. Ou seja, possivelmente tem algum fio... Desculpa, César. Possivelmente tem algum fio que nesse processo que nasceu, o outro caiu e aquele dali não tem a extensão. É isso que você está dizendo. Isso. E que vai ter que ser colocado. Isso, vai Mas aí nascer a profissional, no caso, a profissional fica procurando esse fio? Qual? Como é que é feito? Por exemplo, a manutenção. Igual você tá com a extensão aí. Sim. Aí alguém te atende, possivelmente. Aí você deita, a pessoa vai olhar se tem qual algum... que caiu, qual que tá ali, sem a base. extensão. É absurdo. Eu ia perguntar exatamente isso. É. Como ele é colocado, tendo por base o fio, o cílio original, né, nosso, se quando o fio chegasse o cílio chegasse no período de morte, ele cai, né? Como que é o nome do período que eu achei interessante? Catágena, que é a de criação. Não, anágena é a de criação, catágena é a de repouso, que é quando o fio está adulto, ele é uma fase de transição, né? A fase catágena. E telógena, que é a fase de morte. Então, a pergunta é exatamente sobre a telógena. Tô falando um termo legal, certo aqui. Telógena. Se quando ele chega na fase telógena, a extensão também cairia junto com ele. Sim, a extensão ela só vai cair quando o fio natural da cliente cair. Não muitas pessoas têm essa dúvida. Será que é a extensão de cílio que faz o cílio natural cair? Não. É o cílio natural dentro do período de crescimento, né, e de morte dele. Quando ele cair, ele vai dar lugar a um fio novo. E aí a extensão vai cair junto com ele. Ele leva a extensão junto então, com ele. Então você aí de casa que não sabia, os seus cílios caem naturalmente, nascem outros fios. Igual o cabelo da cabeça. Igual qualquer cabelo. Igual qualquer cabelo. Então, se ele vai cair, eu não sabia que trocava. Não, eu sabia que os cílios, ele caía. Eu sabia, porque às vezes você coça, o cílio cai, às vezes tá agarrado um cílio no outro, isso é porque caiu. Mas sim, porque tem gente que não cai, tem. Sobrancelha, não, mas barba, tem os mais velhos, por exemplo, tem menos. Se as pessoas mais velhas, por exemplo, têm menos cílios. Será que uma certa idade para de nascer? Eles nascem, demoram mais para nascer e eles demoram mais para crescer também. Nesses casos, como faz? Porque a extensão só é feita no fio que existe. Mas existe, só numa quantidade menor. Então, profissionais que atendem uma pessoa assim de mais idade, né, de 60, 70 anos, a gente tem clientes de 60, 70 anos que vão lá para poder fazer extensão de cílio. É ótimo, é ótimo. A gente tem um público assim bem grande dessa idade. Elas têm uma quantidade menor de cílios. E aí a gente também não pode sobrecarregar, porque já é um cílio mais fraco, já tem uma quantidade menor, né? Às vezes quer fazer um tamanho maior, fala, amiga, não pode, vai cair seu cílio, vai danificar. E elas escutam. Quando você tem técnica para falar, elas escutam. Quando você não sabe o porquê que você está falando aquilo ali, mas eu explico de forma técnica. Eu falo, olha, você pode fazer, mas se você fizer, você vai ficar sem cílio. Vai ficar careca dos cílios. Mas uma Ninguém quer ficar careca dos cílios. Olhar liso. Tem uma pessoa perguntando, mas eu tenho uma outra pergunta antes. Tem um peso? Tem, a quantidade que a gente pode colocar. Mas eu digo assim, a pessoa sente a sensação de estar mais pesado? Não, nenhuma. É como se fosse os seus próprios cílios naturais. É muito leve. A gente usa fios de espessura 0.03, 0.05. Então, a mulher que nunca utilizou, se ela colocar, ela não sente diferença sentir... em questão de peso, assim, de abrir os olhos. Às vezes no início, mas a coisa assim, rápida. Só questão porque eu falo que com coisa boa a gente se adapta rápido.